Olá, iluminados! Boa noite! Hoje o nosso episódio trata de um tema tão diferente, tão fundamental, tão especial. A gente vai conversar sobre os superpoderes dos nossos amores de quatro patas. Você aí acha que eles têm? Você acha, Patrícia? Eu tenho certeza que eles têm superpoderes. Eles talvez não tenham a visão de raio-x, mas eles têm uma visão bem diferente da nossa e quase chega nisso. E o olfato? Ou a audição e o equilíbrio. É fora de série. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas, professora, doutora, atuante no mercado há mais de 17 anos e tenho aqui ao meu lado minha host favorita, a doutora Patrícia Mosco. Sou eu mesma. Obrigada, Rebeca. Boa noite, iluminados. Essa noite a gente vai falar de superpoderes com o auxílio de um colega veterinário especializado em neurologia e geriatria. Você sabia disso? Pois é, acabamos de ficar sabendo e eu amei essa informação. E além de tudo, que é a melhor parte, foi nosso aluno. Cria da casa, dá um orgulho, não dá? Exatamente. É isso mesmo. Talvez ele seja um dos alunos mais recentes, né, que a gente tenha trazido como convidado no Pet Doc. Isso dá mais orgulho ainda. Sem dúvida nenhuma. Doutor Gabriel Castanho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês hoje. Não sei se vocês lembram, mas na formatura, há alguns anos atrás, eu fiz homenagem para os professores. E eu falei de uma frase do Isaac Newton, que é: eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei sobre o ombro de gigantes. Eu lembro. Então é uma honra estar aqui ao lado dessas duas gigantes da veterinária. Eu fico bem feliz com isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, querido. Escute, eu achei tão legal quando a gente se falou, né? Eu fiz o convite para você vir e você prontamente aceitou. Eu disse, prof, eu vou dar o jeito que tiver para estar aí com vocês. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Me senti realmente muito honrada por isso, sabe, Gabi? Muito obrigada por se dispor a vir e por falar dos superpoderes. É um tema muito legal, né? Porque a gente tem muita curiosidade para falar. Então, quando a gente fala que eles têm os sentidos diferentes da gente, eles têm percepções diferentes, talvez a gente não consiga entender a dimensão que é, né? Os sentidos que eles têm, que são semelhantes ao nosso, né? Olfato, paladar, visão, audição, tato, mas que eles conseguem usar esse sentido porque percebem de forma diferente, de uma forma muito potencializada, a ponto da gente ter muito conforto e dizer que eles têm superpoderes. Exatamente. Vamos começar conversando sobre o olfato, então? Eu acho esse o mais legal. Doutor Gabriel, o que você tem a nos dizer sobre o olfato do cães e dos gatos? Vamos reunir aí as nossas informações, os nossos conhecimentos. Perfeito. Então a gente sabe que o olfato dos cães e dos gatos, eles são 10 mil vezes superiores que as nossas, né? Então aquilo que a gente estava comentando até antes da gente começar a conversa. A gente sabe que um cão e um gato, eles conseguem cheirar uma gota de sangue em 5 litros de água. Ou seja, é uma coisa absurdamente... especializado, não dá pra acreditar. Exatamente, é o superpoder deles, não adianta. Gabi, eu tinha visto que um cão consegue cheirar uma colher de açúcar numa piscina olímpica. Imagina. Então é praticamente a mesma proporção. Claro, isso é super interessante. De forma geral, o olfato deles é 10 vezes mais potente, mais aguçado do que o nosso. Na verdade, isso é do gato, Rê. Do cão, Gabi. Do cão é entre 25 e 30 vezes. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, muita. o olfato deles realmente é o superpoder deles, que é um dos mais importantes que a gente vê no dia a dia, né? E eu falo isso por experiência própria também. Então, um exemplo. Há mais ou menos 1 ano, eu atendi uma tutora em que ela tinha... Eu não sabia disso no momento da consulta, só pós-consulta. Ela tinha autismo não verbal. Então, ela não conseguia se comunicar com as pessoas, ela estava com 25 anos na época. E depois que ela pegou um cachorrinho dela, que era Filó, se não me engano o nome, em 5 anos, ela começou a falar. Porque estava junto com ela. E ela convulsionava também. Não a Filó, a tutora. E a Filó, mesmo antes da tutora perceber se ela ia ter uma crise ou não, ela já avisava a tutora.
Então ela não tinha aquele momento pré-ictus que a gente chama, né? Momentos antes de uma convulsão. E quem avisava a tutora era a paciente. Então isso é maravilhoso. Isso realmente é um Tanto diferencial. é verdade que existem vários animais, vários cães que são treinados e trabalham, né? Detectando, então, quando tem os desmoronamentos, as grandes catástrofes, são os cães que estão lá farejando para encontrar qualquer vestígio, qualquer resquício de pessoa viva. De corpo. Eu me lembro também de assistir um documentário que falava que os cães eram usados para encontrar as trufas enterradas na floresta. Porque existe, né, um tipo de trufa especial que cresce subterrâneo. E aí os cães são usados para farejar esse tipo de trufa. Também, né, o fato... Fora de série, né? E a gente sabe que, anatomicamente, os cães e os gatos, eles são diferentes em relação aos humanos. Principalmente o bulbo olfatório deles, que fica lá no meu encéfalo. Então, o bulbo olfatório deles, ele é mais desenvolvido do que em humanos. Então, essa capacidade olfativa deles é, consequentemente, superior ao tamanho, né? Além disso, eles têm os receptores na porção lá de trás da cavidade nasal, né? Uma região em que esses receptores, eles são concentrados e o número de receptores olfativos, que são células que detectam, né? São sensores que detectam os cheiros, é muito maior em quantidade. Né? Então, é um conjunto de especializações da anatomia e da fisiologia desse animal que faz com que ele tenha esse superpoder, né? O Gabi até trouxe um número, né, Gabi? Em termos desses sensores, o ser humano tem... Você lembra, Gabi? Mais ou menos... Que os humanos têm mais ou menos 5 milhões de sensores receptores, né? E cães, normalmente, eles têm entre 220 milhões a 300 milhões. Então, realmente, é uma diferença absurda, né? E os gatos têm 200 milhões de sensores. 200 milhões, na verdade, realmente. o cão, ele tem uma capacidade olfativa maior do que o gato. Então, esse superpoder, ele é principalmente do cão. Em comparação com os humanos, os dois têm os superpoderes, né? Mas o cão com o gato realmente tem uma diferença boa também. E o gato, ele tem mais uma particularidade anatômica, que é o órgão de Jacobson, né? Que o cavalo tem também. O vomeronasal. O vomeronasal, que é na parte interna do lábio superior, que quando ele levanta o lábio superior, ele expõe esses receptores e ele consegue detectar, melhorar essa sua capacidade olfativa. Isso é muito comum nas espécies animais e diz respeito muito à reprodução, porque o macho, quando ele ativa, né, ele expõe esse órgão, ele consegue detectar as fêmeas no cio, por exemplo. Os feromônios. E a gente consegue ver isso a olho nu, consegue, né? O gato então, faz quando isso. abre a boquinha do gato, bem atrás do incisivo, atrás do dentinho, você consegue ver uma bolinha, né, um círculozinho. Aquele ali é o órgão de Jacobson. E tem outra coisa que eu acho genial. Eu li isso no Gibi da Magali, tá? Cultura. Aprendi com o Maurício de Souza. E aí depois a gente vai, lógico, estudando, né? E vendo que realmente isso é verdade. O órgão de Jacobson permite que o gato sinta o gosto pelo cheiro. Então, eu acho que isso deve ser mediado pelo cérebro, né, Gabi? Com certeza. Pelo bulbo olfatório. A gente tem muita terminação nervosa no órgão de Jacobson, no vômero nasal, né? Até é interessante ver em cavalos. Cavalo, né? ele levanta aquele labuzão. É bem impactante, né, eles fazendo. Mas em gatos, até percebo em casa, se você tem gato em casa, né, ou não, perceba que eles abrem a boca e começam até a tremer um pouquinho, né? É bem interessante. É pra expor esse órgão, essa região, pra melhorar a sua capacidade de captação de cheiro. Exato. E eu aprendi isso também com uma colega que trabalha especialmente com felinos, que é a usar isso na prática clínica, né? Então, o gatinho que chega sem vontade de comer, sem apetite. Aquele que tá congestionado, que tá com aquela gripe, todo entupido, cheio de catarro, né? Ele não consegue sentir o cheiro. E se ele não sente o cheiro, ele não tem vontade de comer, né? Então, uma das coisas que a gente fazia na internação era pegar a comida, a pastinha, colocar no céu da boca do gato, pro gato ter o órgão de Jacobson ativado, sentir o gosto, pra daí abrir o apetite e ele conseguir comer. Então, é super interessante. E até eu vejo muitas pessoas passeando com os cachorros na rua, né? O cachorro começa a cheirar alguma coisa e já puxa, para de cheirar.
Isso a gente sabe que, tadinhos, né? É. Eles têm um baita de um órgão sensorial Sim. absurdo. Deixa eles cheirarem, né? Deixa E eles eles cheirarem, isso é muito... reconhecem o ambiente, tudo. eles reconhecem as situações pelo olfato, claro. né? Eu achei super interessante, lendo um pouco a respeito disso, Gabi, que existe uma estrutura anatômica bem na região onde seria pra gente os seios nasais, né? Uhum. Atrás do nariz, uma região anatômica particular chamada recesso olfativo. E nessa região, o ar ele permanece por um pouco mais de tempo para facilitar a percepção do odor no cão. E o ato de farejar, né, faz a movimentação desse ar, agita as moléculas, especialmente nessa região, para que ele, movimentando as moléculas, ative os sensores, né? E aí, ativando os sensores, ele consiga perceber exatamente o que é aquele cheiro, da onde vem, o que significa. E aí, outra coisa que eu achei muito interessante. Eles formam a imagem no cérebro a partir do cheiro. Então, sabe quando a gente sente um cheiro e traz na cabeça a memória? Isso é muito clássico. Aquele O bolo cheiro de de mãe. comida de vó, de isso. mãe, A gente chega a ver a vovó tirando, né, do forno, botando em cima da mesa para servir pra gente. E o cão faz isso com frequência. Então, ele sente o cheiro, ele forma a imagem na cabeça dele, e aí ele sabe o que ele tá procurando, o que ele tá sentindo, ou o que ele vai buscar. Né? Na busca de pessoas desaparecidas, que ele sente o cheiro, ele já sabe que aquele cheiro é de um humano. Ele não sabe qual humano, mas ele sabe que é de um humano. E aí ele vai atrás daquele humano para caçar, para buscar, para resgatar, enfim. Até né? mesmo em pacientes que ficam junto com narcóticos, né? Pra cheirar drogas e sim. etc. Mesma coisa, mesma analogia. Sim, é verdade, é verdade. Então, eles farejam drogas, farejam corpos, né? Doenças. Você deu o exemplo da convulsão. Então, essa pessoa, ela libera alguma substância antes de convulsionar e que o cão consegue perceber. E se não for pelo olfato, talvez por outros superpoderes que ele tem também, para conseguir entender mudança muito sutil, né, naquele organismo, naquele corpo que precede, no caso, a convulsão. Exato. Acontece com pacientes diabéticos, né? Pacientes diabéticos, do coronavírus, No Covid. em alguns tipos de cânceres. E se não me engano, eu vou falar uma lembrança vaga, não tenho certeza. Alzheimer. Não. Alzheimer? Parkinson. Se não me engano, é alguma doença... No Parkinson. Eu tinha visto também isso, eu acho. Neurodegenerativa. Que eles têm a capacidade de perceber esses odores antes da manifestação clínica, antes do desenvolvimento clínico da doença. Impressionante, Mais né? sensível que o exame. Olha aí, ó. Mas olha só, eu vou falar mais uma coisa que eu achei fantástica. A gente conseguiu pegar um artigo da Science, publicado em 2020, chamado New Sense Discovered in Dogs, Noses, the Ability to Detect Heat. O novo sentido descoberto no nariz dos cães, a capacidade de detectar calor. Então, olha que interessante. Além deles sentirem cheiro pelas narinas, de projetarem a imagem, no caso do gato, de sentir o gosto, eles ainda são capazes de perceber diferenças de temperatura. Então, o que esse artigo diz? Que os cães conseguem se orientar e até mesmo caçar por causa desse sentido que seria a percepção de uma radiação térmica, mesmo tendo problemas de visão, audição ou olfato. Por isso que os cães se adaptam tão bem à cegueira. A gente fala muito isso, né, Gabi? Os cães velhinhos, ou enfim, cães que têm algum problema oftalmológico ao longo da vida. A adaptação deles é fantástica. Né? Porque eles perdem a visão, mas eles mantêm essa detecção de calor, o olfato e a audição. Eu falo, é muito mais impactante um tutor olhar para um cachorro que perdeu a audição do que a visão. Tem muitos pacientes que eu atendo que o doutor só nota que ele tá cego 1 ano depois. Eles se adaptam muito bem com o ambiente. Então, exemplo agora de um pacientinho que eu atendi agora há pouco. Era um paciente que já estava cego, a princípio, já por algum tempo, e a tutora nem notou diferença nele em casa. Olha que mágico. Né? Então, eles se adaptam muito bem com isso. Né? Gabi, e a surdez é comum?
Assim, não é tão comum quanto em humanos, a surdez em cães e gatos, mas sim acontece. E quando acontece, a surdez congênita, por exemplo, ou uma surdez realmente por conta da idade, ou também alterações inflamatórias na orelha e etc, isso pode acontecer. Normalmente eles ficam um pouco mais perdidos em casa do que quando eles estão cegos. Exatamente. Porque eles interagem menos, eles dormem mais. Então, a interação muda muito. O cão mais surdinho, agora diferente do cão cego, eu concordo com você. E o cão que perde o olfato deve ser mais difícil ainda do que o cego e o do surdo? Com certeza. Quando a gente pensa na nossa principal visão, nosso principal sentido, né? É a visão. Com certeza. Então, a gente sabe por experiência própria, infelizmente, com a Covid, como é ruim perder ali o olfato, o paladar. Mas com certeza, nada em comparação. Imagina, pra eles é proporcional. Exato. Como eles usam muito esse sentido, não ter esse sentido ou diminuição, nossa. Deve ser uma perda de qualidade de vida. Então, a gente fala que o principal sentido para os cães e os gatos, com certeza vai entrar a audição e o olfato. Em terceiro lugar vem a visão. Não é que não seja importante, né? Com certeza. Sim. Mas em primeiro lugar vem a audição e o olfato para eles. Né? Então isso é bem interessante também. Bem diferente da gente, né? É muito legal, e a audição né? também é uma delícia de perceber no dia a dia, né? Vamos falar da audição, então? Eles têm super audição. Claro. Esse superpoder, daí se inverte. Daí o gato é mais poderoso do que o cão nesse sentido, né? Gabi, explica pra gente por que e como que isso acontece. Tá. Então, assim, a audição, primeiro, de cães e gatos, ela é muito boa. E também eles têm algumas estruturas anatômicas um pouquinho diferentes de humanos. Então, os cães e os gatos, eles têm mais ou menos ali entre 14 e 16 músculos na orelha. Então, eles conseguem procurar o som. E isso é uma coisa muito interessante, né? Então é muito clássico aquele gato que começa já a orelhinha para trás, né? Para sentir, para escutar o que tá acontecendo em volta. Então isso já é uma baita de uma diferença que a gente vê com eles, né? Agora, quando a gente pensa no mecanismo por qual acontece a audição e etc, ela é muito comum, muito parecida entre humanos e cães e gatos. O mecanismo por isso acontece. Mas humanos, eles tendem a escutar mais ou menos entre 40 Hz até... Vou confirmar para não falar besteira. Eu tenho que isso daí aqui também. Vou tentar achar junto com você. 20 mil hertz? Isso. Entre 20 mil hertz. Até 60 mil hertz. Desculpa, até 20 mil hertz humanos. E até 60 mil hertz os cães e os gatos. Né? E gatos ainda até 100 mil. Pode subir muito mais do que isso. Né? Então, se a gente for botar na balança... Os cães e os gatos, principalmente os felinos, né? Eles têm ali, no mínimo, 4 vezes melhor audição do que os humanos. Nossa, que isso aí deve ser... Poderoso, né? Poderoso, então, assim, não adianta sussurrar através do parreiral, igual a música do Creedence, Grapevine, porque eles vão escutar tudo que você tá sussurrando. Não existe segredo pra eles. E até quando a gente pensa no som, né, que é uma onda mecânica, né, uma onda física mecânica, a gente sempre entende que ela é medida pelos hertz realmente. Então, quanto maior o hertz, mais fino é esse som. Ou seja, se a gente... Pense no som mais fino que vocês já sentiram, escutaram na vida. Aquele que dói. É no máximo 20 mil hertz, 40 mil hertz. Meu Deus, imagine. Imagina 60, 100 mil hertz. É muita coisa. E por isso que nós temos as situações, os traumas, as angústias desses animais frente aos fogos de artifício. Sim. Porque para eles isso é realmente torturante, um incômodo absurdo. E para gatos também, né? Nossa, porque a gente demais. sempre se preocupa especialmente com o cão que se machuca, o cão que tenta fugir, o cão que quebra uma janela, que destrói a casa por causa daquela situação angustiante. E os gatos, o que eles fazem é se esconder, mas o fato de eles estarem escondidos não quer dizer que eles não estão sofrendo, né? Eles estão tentando de alguma maneira abafar aquele som, né? E até mesmo, você pode pensar assim, olha, ele começou a ficar agitado, mas não tem nenhum barulho. Ah, mas espera que vem chuva. Espera que vem chuva. Ou aquela situação, né, Gabi? Até o cheiro. Porque, né, mesma nós coisa. sentimos quando o tempo está para a chuva. Nossa, que cheiro, né? Vai chover. Cheiro de chuva. A gente sente. Pensa eles que sentem muito antes da gente perceber. É verdade. Ou então, lembrei daquela cena clássica. A Margot faz isso. Sobe no sofá, vai pra janela e fica esperando, olhando lá pra fora, né? E você, o que você tá olhando? O que você tá olhando? Dá uns minutos, alguém chega.
É impressionante. Tem até alguns artigos mostrando que eles conseguem escutar até 1 quilômetro de distância. Algum sonzinho específico. Então, isso realmente é algo... É surreal. Isso é surreal. Fantástico, né? É o superpoder deles. É muito fantástico. E aí, sabe o que eu vi junto com isso? Que existem algumas preferências musicais. Sério? Eu já vi dessa em vaca. Em vaca tem também. Em cães e gatos eu nunca vi. As vacas produtoras de leite, elas ficam num ambiente super... Isso é super importante. Super importante pro bem-estar, porque quanto mais tranquilas elas estiverem, mais elas produzem leite. Leiteria com música clássica. Eu acho que era Mozart, que eles falaram que era o principal... Isso. Bom gosto. Agora, sabe o que é interessante? O estilo musical preferido dos gatos não é música de humanos. Eles gostam quando você inclui na música frequência cardíaca ou ronronado. Então, aquele gato que ronrona pra caramba, na verdade, ele é um super cantor. Aí, ó. Bom, eu tenho o Carlos Alberto lá em casa que ele ronrona muito. Não é aquele ronronado tranquilo, parece engolir o motor. É isso. O motorzinho. Ele é um grande belo tenor, cantor. Então. Você nem sabia. Mas lá, segundo o Pets, a vida secreta dos Pets, o Carlos Augusto? Carlos Alberto. Carlos Alberto, ele deve sair pra fazer ópera. Mas vai, com certeza. E até uma dica, quando a gente tem aqueles filhotinhos, né, que estão em casa, às vezes ficam latindo muito, ficam realmente mais agitados durante a noite. Uma técnica que a gente pode utilizar até pra deixar eles mais tranquilos é pegar aqueles relógios antigos que fazem o barulho e eles encaram como se fosse um barulho do coração. É a batida do coração. Que é a batida do coração da mãe. Exato. Aí eles acabam ficando um pouquinho mais tranquilos. Para bebê tem a questão do som do útero, né? Sim. Que as mães colocam no quartinho do nenê, muitas vezes o sonzinho do útero. E quando a gente chacoalha o nenê, né? A gente tá imitando ele no líquido da barriga e a gente faz o que é o som do coração. É o som da pulsação. Intuitivamente a gente já faz, né? É muito interessante. Outra coisa que eu achei legal, um artigo falando que as orelhas do gato têm formato triângulo com aspecto de antena parabólica e permite que eles tenham uma precisão de centímetros com relação de onde veio a direção daquele som em 6 milésimos de segundo. É demais. Então, eu já sei exatamente de onde veio. E por que isso é tão importante, né? Por causa da caça. Claro. Hoje em dia a gente encara, né, que os gatos, eles continuam sendo carnívoros, né? Os cães, eles começam a mudar um pouquinho isso, né, hoje em dia. Mas os gatos continuam com esse comportamento carnívoro, esse comportamento de caça, e o gato, etc. ele é um caçador, mas ele também pode ser uma presa. Exato. Então, ele tem que estar muito antenado, considerando a ancestralidade, que ele estava lá, né, sujeito às questões ambientais dos outros animais, ele tem que estar ligado realmente. O Gabi falou isso, eu vou puxar uma Claro. informação que eu trouxe também, que eu achei fantástico. A gente fala as coisas e a gente não para raciocinar exatamente por que a gente falou aquilo. E a gente tem os cães como uma espécie absolutamente domesticada, né? E os gatos são domesticados. Moderadamente. Mas não tanto quanto os cães. E por que isso aconteceu? Porque os cães, eles têm uma capacidade de percepção das nossas palavras, eles entendem línguas diferentes, eles têm um sistema no cérebro de entendimento igual ao dos bebês, então eles sabem separar as palavras por sílabas. Então eles sabem que essa sílaba junta com aquela é uma palavra. Essa sílaba não junta com outra, então é uma outra palavra. Então eles sabem exatamente como os bebês, eles só não conseguem reproduzir a fala. E eles têm a capacidade de perceber as nossas emoções muito facilmente e reagir com reações e expressões faciais muito fácil. Então isso fez com que o homem olhasse para o cão, se sentisse entendido por ele e domesticasse mais rapidamente. Sim. O que não é tão expressivo no gato. O gato entende tudo, mas ele não expressa. E aí, o que aconteceu com o gato? O gato, ele não foi domesticado por nós. O gato quis ficar domesticado conosco. Essa é a diferença. Então, por isso que o cão obedece tanto e os gatos não tanto. Porque o gato, ele tá aqui só porque ele quer.
Não é porque você tá ensinando pra ele. O cachorro deve falar, né? Você é meu dono. O gato é o contrário, eu sou teu dono. É isso que o gato fala. Exatamente, Mas né? eles não tiraram aquela informação que tá lá, genética, né, dos egípcios. Eu sou Deus, podem continuar me cultuando. Mas até, Patrícia, você comentou em relação a essa sensibilidade que eles têm, o próprio filme do Marley e Eu, né? Então, em que a mulher, ela perde o bebê, e o Marley sempre muito agitado. Daí, quando ela perde o bebê, ele pega e deita no colo dela. Ai, Gabi, Né? é Aquela cena do filme. verdade. Então, é isso que acontece no dia a dia. A gente sente muito isso também. Vocês, quando chegam em casa, por exemplo, um pouquinho mais caidinhos, ali tive um dia estressante de trabalho. Chega em casa, um cão que é muito agitado já vai sentar do teu lado. Já vai pedir carinho. Né? Então, eles são muito sensíveis. Eles têm esse superpoder, né? Com certeza. Esse superpoder de conseguir sentir o que a gente está sentindo sem que a gente precise verbalizar isso. Marido não sabe disso. Gabriel, abre o teu olho, tá? Abre o teu olho. Porque assim, ó, começa a se comportar realmente igual um cachorro. Mas não de ser obediente, mas de perceber as reações daquele. Claro. Né? E eles se comunicam com a gente. Não com palavras. Sem palavras, mas eles se comunicam. Eu digo uma coisa, eu tenho uma fala que às vezes eu converso com os clientes nos consultórios. A gente não tem noção da dimensão do entendimento. A gente acredita que eles entendem, a gente percebe, a gente experimenta isso nas nossas relações com eles. Mas a gente não tem dimensão disso, que é muito além do que a gente imagina. Por quê? Porque eles não usam a nossa linguagem. Eles não usam o português, o inglês, a linguagem verbal como a nossa para se comunicar. Então, obviamente, existe ali um abismo, um obstáculo de comunicação, né? Que é natural, né? Do ser humano. E aí, como eles não usam essa mesma ferramenta, às vezes a gente fica, será? Entendeu? A gente sabe que eles entendem, sabe que eles sentem, mas eu acho que é muito além do que a gente imagina. E todos esses artigos que a gente tá falando aqui hoje, com certeza daqui a 10 anos vai mudar e vai mudar para mais. Exatamente. Então, com certeza. Porque são superpoderes, com certeza. Gabi? Ô, Gabi, outra coisa que eu achei interessante trazer para os nossos ouvintes é com relação a algumas raças de cães Merle ou brancos. Existe, especialmente nos Merles, né? O dog alemão, isso é bem comum. Então, é aquele que é base branca com manchas pretas e o olho claro. Esses cães, geneticamente, têm o gene da surdez. Sabe qual o outro? O boxer branco, que antigamente tinha, mas eu tinha a Coca. O boxer branco. Eu tinha uma, ela se chamava Coca. E ela era surdinha, mas assim, super interagia, porque aí ela exatamente, olfato e visão, acaba aí, já é desenvolvido, desenvolve ainda mais os outros sentidos para compensar. O Border Collie Arlequim também. Também tem esse gene. O Border Collie Então, assim, Arlequim. normalmente eles desenvolvem isso quando eles são jovens. Né? Então, o Lincoln tem 3 anos de idade, mais ou menos, até antes, às vezes. E, infelizmente, para eles acabam se acostumando realmente a ficarem surdos. Tem o dog alemão que eu atendo, que é a Bochecha. Tem 78 quilos. Bochecha, já sabe por quê, né? Nem imagina, né? E ela é surda desde que nasceu. Então, sempre acharam que ela era diferente. Eles têm um irmão dela, que também convulsiona, que eu atendo também. Eita! É genético, né? O irmão dela não tem nada, não tem surdez, só, entre aspas, a convulsão. Né? E o desenvolvimento dele foi 10 mil vezes superior em relação ao dela. Em relação a sentar, dar patinha, comer, a tudo. Agora que ela começa. Bonitinha. Eu assisti um vídeo essa semana ainda, desses vídeos do Instagram, né? De 2 cães grandes brincando, mestiço boxer, os dois, assim. E uma das cadelas, eu li na legenda, né? Cega. E o outro amiguinho com um colar com aquele sininho, sabe? Que tem dos sininhos de Natal. O guizo. O guizo. Aí ele brincava, ele pulava, fazia o barulhinho e ela junto com ele. Então, pra onde ele ia, ela ia acompanhava. E eles brincando. Então, por mais que ela não enxergue, ela acompanhava e brincava com ele na mesma intensidade por causa do som. A minha coquerzinha foi envelhecendo, foi perdendo a audição, e aí a gente tinha o Squeak, um Lhasa, que convivia com ela, que foi quando ela já devia ter uns 10 anos, que ele foi foi lá pra casa da minha mãe, etc. E aí ela foi ficando surdinha, foi envelhecendo, ele avisava ela.
Então, olha, eles legal. buscam estratégias de Tem gente comunicação. no portão. Exatamente. Então, assim, Vai pegar a comida. quando eu tava chegando, ele ia, ou se tinha alguma outra, né, situação de portão, ele chegava, acordava a Melanie, que tava dormindo lá na varanda, e aí ela já saía no pinote. Tipo, ela já sabia que ela tinha que atuar, entendeu? Se o Squeak chamou, bora. Para de dormir. Então é muito Bora, bonitinho. chegou alguém! Era lindo de ver aquela cena, ele ia chamar ela. Ai, que amor. Pra ela agilizar e... Eles Então, são assim, demais. gente, olha, é mágico, né? Então, eles não falam, mas eles buscam tantas outras estratégias Se comunicam, de né? comunicação, né? E até uma dica pra quem tem algum cão, algum gato que é cego em casa, né, que não enxerga, é o máximo possível não mudar o ambiente. Uhum. Então, não mudar o ambiente é o fator fundamental pra eles. Porque eles se acostumaram com aquele ambiente, se acostumaram com o sofá ali, com a cama ali. É muito comum pacientes que estão 100% bem. Na hora que eles se mudam, o tutor descobre que ele é cego. Porque ele se acostumou tão bem com aquele ambiente que ele não demonstrou nada. Sim. Se mudou. Foi pra uma outra casa, foi pra praia, foi pra um apartamento na praia que ele não conhece. Do Ele nada, vai se bater. ele decai muito. Uhum. Né? Então, é uma dica bem importante também. Ai, Exatamente. perfeito, Gabi. Ô, Gabi, tem uma coisa só que eu não contei que eu acho legal contar. A gente falou do estilo musical preferido dos gatos, né? Mas dos cães, o que acalma muito eles é música clássica e reggae. E eles latem mais quando escutam heavy metal ou rock. Por que será? Eles querem cantar Nossa, junto. eu sou uma cadela, então. Fica bem doido com aquele rock na cabeça. Ai, não. Ô, Gabi, vamos falar da visão, então? Claro. A visão, ela é diferente da nossa e não dá pra gente dizer que ela é inferior, né? Ela só é diferente, né? É diferente. Então, a gente sabe que os cães e os gatos, eles enxergam tonalidades de cores diferentes que as Essa nossas. é a pergunta clássica, né? Ah, enxerga preto e doutora, enxerga só preto e branco? Quais as cores que meu cão enxerga? Essa pergunta é... Então, os gatos, se não me engano, eles enxergam mais ali pra cor lilás, azul. Os cães vai puxando um pouquinho mais pro amarelo e outras cores. Mas um fator interessante é que os cães, eles enxergam muito mais tonalidades de cinza do que a gente. Eles enxergam mais ou menos 40 tons de cinza. Não é o filme, né? O livro, mas é 50, quase, é não é 40. esse. Ufa, quase. Não é esse, mas eles enxergam muito mais tons de cinza do que a gente, né? E quando a gente pensa na nossa capacidade de visão, nós de humanos, a nossa visão é muito boa, né? Então a gente tem uma qualidade da visão muito boa e é muito semelhante aos peixes. A nossa visão é muito parecida com a dos peixes, só que a diferença é que os peixes ficam embaixo da água, então a tonalidade pode mudar um pouco, né? Mas cães e gatos, eles podem ter sim uma visão inferior em relação à nossa durante o dia, mas durante a noite isso muda. Durante a noite, eles fazem o que a gente chama de midríase, né? Então, eles dilatam bastante a pupila e eles têm uma capacidade 6 vezes melhor de enxergar durante a noite do que a gente. Nossa, eu não sabia Principalmente desse os dado. gatos. O gato eu sabia, mas o Principalmente os cão eu não gatos. sabia também O que cão ele é um tinha. pouco menos, É. mas também continua sendo superior em relação à nossa. Olha só. Ó, Tá. Gabi, eu peguei um dado científico bem certinho sobre isso. Eu achei fantástico. Então, olha só, enquanto a pupila do humano, que é esse buraquinho preto redondinho, ela consegue se abrir e dilatar para aumentar o tamanho de entrada de luz 15 vezes, a do gato, que tem esse formato de fenda, consegue ampliar em 300 vezes. Por isso da capacidade dele, por isso que chamam... Fala-se Entra que muito gato mais é luz. um animal Noturno. noturno. E como o gato, ele tem esse hábito na natureza, né? De caçar. Quando tá amanhecendo ou anoitecendo, que a minha mãe chama de luz de fusco-fusco, você não consegue enxergar direito as coisas. Eu detesto dirigir nessa hora, porque daí eu não enxergo nada mesmo. Então, para eles é super tranquilo, porque eles têm uma capacidade de adaptar a pupila para conseguir enxergar. Eu não tô achando aqui o dado do cão, mas eu peguei esse dado. A hora que eu achar, eu Se conto... duvidar, eles vêm até melhor durante a noite do que no dia. Exatamente. Mas não é só isso, né? Eles têm mais alteração anatômica que é diferente do nosso, né? O tapetum lucidum. Lá na retina. Então, o tapeto lúcido é uma região lá no fundo do olho, na retina, que tem células especializadas com capacidade de reflexão. É como se fosse um pedaço de espelho
no fundo do olho. Então, quando a pupila abre e entra mais luz, essa luz bate no tapetum, nesse espelho, e se reflete dentro do olho. Então, essa luz ela é mais bem aproveitada e forma melhor a imagem. Então, e como que a gente enxerga isso no dia a dia? É só olhar o brilho dos olhos dos cães e dos gatos à noite. E sabe como também? Na fotografia. Na No fotografia. vídeo, Quando a gente fotografia. tira foto no vídeo, que a gente consegue ver aquele olho avermelhado. Porque exato. tá refletindo. Ou tem outras cores também, né? Sim, tem o branco, tem o Sim. azul, tem o verde, Sim. né? E esse aproveitamento maior da luz faz com que a gente sensibilize mais as células que percebem o formato, que são os bastões, né? E aí a imagem se projete melhor. Então, eles têm menos cones que percebem cor, Uhum. tem mais bastões que formam a imagem. O cone também, ele dá a percepção de nitidez. Então, esses dias até achei interessante, uma tutora perguntou para mim, doutora, é verdade que eles são míopes? E, na verdade, não é que eles são míopes, eles têm uma capacidade visual diferente da nossa, então realmente eles têm uma dificuldade De maior. acomodação. É a dificuldade da acomodação. O nosso olho, ele age como realmente uma lente de máquina, de celular, uma máquina fotográfica. Foca Amplifica, a imagem, né? e de forma muito rápida, ele consegue focar e a gente nem percebe. Quando a gente vai tirar foto, a gente tem um time pra isso, às vezes, né? Claro, Você tem que aproximar o celular, aumentar o zoom, diminuir. O nosso olho faz isso de uma maneira instantânea, sem que necessariamente a gente consiga perceber. É muito legal. E quando a gente pensa na visão também, uma estrutura que a gente fala até pouco sobre, são as vibriças, né? São os bigodinhos dos gatos. Sim. Então eles são muito interessantes até para essa parte de tato, para eles sentirem o que tá em volta, etc. Então são os bigodes dos cães e dos gatos em que eles estão relacionados a algumas coisas, eles têm ali algumas vantagens, digamos assim, que a gente não tem, e principalmente para auxiliar na visão também. Porque ele tem muita terminação nervosa, tem bastante vascularização também. E aí, se ele sente alguma coisa, ele consegue virar e focar a visão naquilo que ele precisa. E como os cães e os gatos também têm aquele olho um pouquinho mais angular, né, que o Exato. nosso, isso é bem mais rápido. Essa percepção é muito mais rápida do que a nossa. Outra coisa que eu achei super interessante é o seguinte: eles enxergam mal de longe, então eles enxergam borrado com menos definição do que a gente, comparado com a gente. Mas eles enxergam muito melhor o movimento. Então, se algo se move, Sim. eles percebem mais rapidamente do que a gente. A orelha e o olho acompanham. Exato. Exato. Isso tem a ver o quê? Fato. Com a ação da caça, né? Exato. Porque eles são caçadores. Então é interessante que eles usam esses poderes de forma a potencializar as percepções mesmo. Então, eu não tô enxergando nítido, mas eu vi o movimento, já vou cheirar Já escutei. e já escutei e já vou lá e já vou catar essa presa e já vou me alimentar, né? E outra característica é o ângulo de visão, né? O ângulo de visão, ele é de 180 graus para nós seres humanos. Então, a gente foca aqui e a gente enxerga alguma coisa que está acontecendo aqui do lado. Se eu colocar a mão aqui, eu já não enxergo mais, né? E o cão, deixa eu até pegar aqui para não errar. Você tem isso aí, Gabi? Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 200, quer ver? Suba lá. 240, 270. 270. Então vem aqui, Imagina, né? A visão Aqui, ó. periférica deles é muito É melhor que a muito nossa. mais. É muito melhor do que a nossa. Muda conforme só a conformação do crânio, né? Uhum. Aqueles Sim. bracocefálicos que tem o olho junto, igual dizia o Caco Antibes, né? Com aquele do olho junto, aí ele tem mais dificuldade de enxergar lateralizado. Você vai pegar, né? por exemplo, um camaleão. Os dois olhos do camaleão são independentes um do outro. Então ele tá Sim. olhando pra cima, outro pra baixo. Um no peixe, outro no gato. E a gente vê eles se movimentando. Exato. E eles conseguem realmente ter uma visão duplicada. É. Quando você vai jogar videogame, tem de dois ali que tem a visão duplicada, né? É a mesma coisa com os camaleões. Ô, Então, Gabi, cada eu sempre espécie- me perguntei como é que as baleias conseguem sobreviver no oceano com um olho tão pequenininho Imagina. daquele. Só que é um de um lado, outro do outro. Daí o campo de visão fica assim, ó. É. Quase Fecha. 360. Mas assim, pequenininho pra gente em comparação com elas.
delas, né? nem Imagina o tamanho delas, né? O tamanho do olho. Exatamente. O olho dela é do tamanho da minha cabeça. Exato. É. Mas é... Bom, Bonitinhas. e aí falando em percepção, né, a questão das vibriças, dos bigodinhos, vamos entrar na questão das vibrações, das energias. Eu acho que eles têm um poder de captar não só o fato, a audição e enxergar, né, os fatos, mas eu acho que tem coisa a mais. Eu acho que eles percebem... Energias. Ondas Ondas eletromagnéticas. Exatamente. Eu também Sabe acho. o sexto sentido? Uhum. De falar, ai, não gostei dessa pessoa, me deu uma sensação ruim. Confia no seu sentido. Aí o cachorro latiu, o gato escondeu, Já. aí você já sabe, ih, não presta. Pois é. Não fecha negócio com essa criatura, não. Você sabe que, dá um exemplo recente. Tava conversando ontem com uma amiga minha, ela não era aqui de Curitiba, e volta e meia a gente conversa. E aí ela teve um relacionamento meio conturbado, tumultuado e tal, e ela tava me contando o desfecho, né, delicado de tudo isso, e falando, Rê, o meu cachorro nunca gostou dele. Olha. Ah, mas eles sentem. Não adianta. Os meus gatos, é que eles fazem reiki. Só pode. Porque eu tava com uma dor no ombro, no peito esses dias. Tava deitado e tudo mais, e ele nunca faz isso. Ele parou com os 2 braços em cima do meu peito e ficou me encarando. Falei, eita, o que aconteceu, Jesus. né? Ai, Jesus. No próximo dia não tinha mais dor. Pode ser coincidência? Pode. Ele ronronou? Ronronou e... Então, mas a gente... Não ronronou, ele cantou. Ele cantou. Exato, cantou uma ópera. né? Ô, Gabi, a gente falou aqui no Pet Doc que o ronronado tem poderes curativos. Pois Isso é Tem. comprovado É. cientificamente, por causa da vibração. Uhum. É. No próximo dia não tinha mais dor. Olha que lindo. Pois é. Que lindo. E, Gabi, você já leu alguma coisa, já encontrou alguma informação a respeito disso? Existe alguma estrutura no cérebro ou algo que possa embasar essa percepção mais aguçada deles? Minha opinião pessoal. Não é relacionado a Científica. artigo científico, nada. Uhum. Eu acho que eles são espíritos tão puros. Mas tão puros. São almas tão puras que eu acho que eles sentem qualquer percepção, sentem qualquer coisa. Imagina um bebê. São como crianças, os bebês, Exato. eles Uhum. estão muito conectados com essa outra esfera, né? E eles também têm essa percepção, talvez se assemelhe aos animais. Lembrei da constelação familiar, que os cavalos participam. Equinoterapia. Os cavalos são muito sensitivos também, e eles participam, né? Não sei se você já ouviu falar, conhece, enfim, né? Mas essa dinâmica, essa terapia de constelação familiar é algo energético. Né? E eles conseguem perceber, eu ainda não participei, quero participar, né, de uma cena dessa, mas diz que é fantástico a reação dos cavalos, né, captando aquela energia que paira sobre aquela pessoa que está sendo constelada. E isso é muito semelhante com os gatos também. Os Sim, felinos gatos muito são assim. muito, Aham. Então, o que o pessoal fala, né? Que os gatos, eles acabam captando a energia negativa do ambiente. Isso. Por isso que eles ficam um pouquinho mais quietos, por isso que eles ficam um pouquinho mais quietinhos. O cachorro já é diferente. O cachorro já, você tá mal? Deixa eu ficar aqui com você. Uhum. Deixa Ele eu tem muita te animar. compaixão, né? Exato. Hoje ainda um amigo nosso comentou, o gato, ele é capaz de transmutar a energia do ambiente e o cão é capaz de transmutar a energia do humano. Então, de captar a energia e modificar ela, né? E talvez isso seja um subpoder que a gente ainda não conhece, porque a gente não tem a descrição de uma estrutura específica no cérebro ou de um sensor localizado no corpo. E são coisas que perceba, a gente difíceis de mensurar. metrificar, né? Rê? Mas que a gente sente isso, a gente sente. E outra coisa que eu achei interessante, a gente não acha artigo científico que comprove essa sensibilidade eletromagnética, de radiação, energética, a gente não acha isso. Talvez porque ninguém tenha pesquisado ainda, né, mais a fundo ou com a metodologia Eu não achei nada adequada. também sobre. Uhum. Mas no Livro dos Espíritos isso está constando. Allan Kardec, lá em 1880, quando escreveu, acho que até um pouco antes, né, 1860, não me lembro bem, quando escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e logo em seguida o Livro dos Espíritos, ele descreve que os animais têm capacidade, sim, de perceber espíritos. E o próprio Chico Xavier fala bastante disso também. Falava
né? Uhum. Então, eu, assim, depende, claro, da sua religião, depende da religião Da de todo sua mundo, mas é crença. algo que eu acredito bastante, né? Com certeza. Hoje em dia, né, Gabi, aquela história, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem, né? Com certeza. E quem nunca viveu uma cena dessa, talvez tenha dificuldade em entender. Mas eu posso dizer de uma cena que aconteceu em casa na minha família. Na minha família, nós temos ali 3 médiums. E um deles não é meu pai. Meu pai é aquele homem cético, durão, insensível, sabe? Criado à moda antiga. Com os outros. Com a gente é um doce, né? E aí, esses tempos atrás, o nosso cachorrinho começou a latir incessantemente para o topo da escada. E a gente, oi, o que você tá vendo, Johnny? Né? Ficou tudo assim, né? E o meu pai, tá vendo nada? Eu vou lá ver o que tá acontecendo, mas pare com essa história. E meu pai subiu a escada. Quando meu pai subiu a escada, ele chegou lá em cima, tonteou e arrepiou inteirinho. Daí ele desceu bem pianinho a escada e disse, tem alguma coisa lá em cima. Ele, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Foi só um ventinho. Daí o mais engraçado foi ele dizer assim, e não é coisa boa. Mas eles são muito perceptíveis com isso. São, Tem né? até que você, Rebeca, comentou sobre os equinos, né, nessa constelação e etc. Tem bastante artigo mostrando sobre a equinoterapia em crianças com autismo. Então mostravam que, se não me engano, a equinoterapia era superior em crianças com autismo do que com cães. E para câncer isso muda. Os cães com pessoas, com crianças, com humanos, com adultos com câncer, eles são superiores, eles devem ter uma energia mais... uma energia melhor em comparação aos equinos em relação a isso. Então tem essa diferença aí de... O que é interessante, né, Gabi, é que a gente aprendeu que nós temos 5 sentidos e a gente aprendeu a chamar de sexto sentido essas percepções energéticas, a intuição, como se fosse algo místico. Mas na verdade não é. Não é. E aí a gente... É só não mensurado. E a gente cresce com a sociedade, de forma, não escuta, a gente vai afogando o nosso sexto sentido. Né? E não deveria, porque aquilo que você sente na alma, na vibração, na energia, muitas vezes é a resposta para as suas dúvidas. E a gente entra no automático, no racional e deixa para lá o sexto sentido. Eu acredito muito nisso também, mas acontece muito na rotina, principalmente na minha rotina, que é 100% a neurologia, né, a geriatria, de muitas pessoas que chegam com essa principal queixa. Olha, ele tá vendo coisa. Não sei se levava pra você ou pro padre, ou enfim. Né? Acontece. E daí, quando a gente vai começar a perceber, claro, de novo, eu concordo, eu acredito que eles tenham essa sensibilidade, mas tem que também perceber algumas coisas, né? Existem algumas crises convulsivas, por exemplo, que são crises de ausência, que a gente chama. Ou seja, ele fica olhando o nada. Né? Fica olhando o além. E esse paciente, por mais que não seja uma crise convulsiva clássica, de eu deitar, salivar, perder consciência, ele fica parado. A gente chama que é uma crise atônica. Né? Então também são coisas que a gente tem que perceber em casa. Né? E outra coisa, né, Gabi? As doenças neurológicas degenerativas. Com certeza. Eles têm demência, né? Então eles ficam repetindo o comportamento, às vezes latindo pro nada. E cabeça contra a parede. Cabeça contra a parede. Isso é um problema neurológico mesmo, né? Anatômico e funcional ali do sistema nervoso, né? Então, existem várias facetas e várias situações que levam a determinados comportamentos, mas que a gente não pode ignorar, que eles são sensitivos, que eles percebem sentimentos, sensações, energias que muitas vezes a gente não percebe. Nossa, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, mas quase nunca, né? Que eles são muito safos pra isso. São, né? Gabi, tem um outro superpoder que daí não necessariamente tem a ver com sentido, uma parte sim que tem a ver com equilíbrio, é a elasticidade do gato. Nossa, isso é Isso é um superpoder. Com certeza. Que os cães não têm. Que os tem cães menos. não Tem menos. Um pouquinho. Bem menos que os gatos. Claro. Tem até um reflexo, que é o reflexo de endireitamento felino, né? Que a gente pega ele de barriga pra cima. E se forem fazer isso, façam no sofá, por favor. Vai que não dá certo, né? E solta ele de barriga pra cima, que eles já conseguem virar e ficar de pé.
Então, aquele negócio, né? O gato sempre vai cair de pé, né? Então, isso é um mecanismo que eles fazem, de defesa também que eles fazem, que é uma coisa absurda. E muito agilidade, Eles conseguem dividir o tronco em 2. Eles viram a primeira parte da frente, quando eles tá chegando perto do chão, eles viram a outra parte. Então, realmente, é mágico isso. É maravilhoso, né? Eu vi um resumo de um artigo que eu achei sensacional, que diz o seguinte, que por causa dessa elasticidade, se um gato cair do 10º andar de um prédio, ele tem 90% de chance de sobreviver. Em contrapartida, se um humano cai do 10º andar do prédio, ele tem 10% de chance de sobreviver. Então, é por causa dessa capacidade... De se reposicionar. De se reposicionar e... quando eles abrem os braços, né? E toda aquela pele... das axilas, da como virilha. Se fosse permite planar, paraquedas. Tanto que quando o gato cai de grandes alturas, lógico, se machuca, né? E ele dá a entrada no hospital, a gente chama isso da síndrome do gato paraquedista, né? Ou síndrome do gato voador. E até dificilmente vai encontrar fraturas em membros, né? Normalmente encontra fraturas de mandíbula. Eu opero bastante. Por experiência própria. Então... E os gatinhos mais velhos têm que tomar cuidado, porque daí, como no ser humano, vão perdendo essa capacidade. Mas não significa que vão sobreviver do 10º. Não, pelo amor de Deus. Tá, por favor. Tela, janela, pois né? Exatamente. De forma absoluta, porque sim, realmente a gente também atende situações dramáticas. Né? E é interessante que essa capacidade da elasticidade, deles se virarem e se reposicionarem rapidamente, ela já está presente às 6 semanas de vida. Olha só. A partir das 3 semanas de vida, mais 6 semanas ele já tá funcionando 100%. Olha, Gabi. Então é isso. Então 6 semanas tá funcionando 100% e 3 semanas já tem. Já começa a apresentar. Visão e audição estão maduras com 2 semanas, é isso, né? 2 semanas normalmente. 2, 3 semanas. dias, mas o olfato já que nasce. Já que nasce. Imediato. Na hora que eles nascem. Tanto que eles conseguem cheirar e chegar no teto da mamãe pra mamar. Com o olho fechado. Ceguinhos, eles estão com o olho fechado, não estão enxergando ainda e eles conseguem. Porque já nascem sentindo o cheiro. É muito maravilhoso a gente conversar sobre essas particularidades do mundo animal. Porque, assim, são animais que convivem de forma direta com a gente, que faz parte das nossas famílias e conhecer tudo isso faz também a gente entender um pouco mais, se aproximar um pouco mais e, acima de tudo, respeitar. O Gabi, e aqui no Pet Doc a gente fala bastante da importância que eles têm na nossa vida, né? Do bem que eles nos fazem, de todos os benefícios mentais, emocionais, psicológicos e de saúde que eles nos trazem. E aí, quando a gente traz um tema desse, né, e brinca com o superpoder, eu acho que a intenção que vem por trás disso é dizer, tá vendo? Eles realmente são especiais e são anjos, né? É um privilégio nós termos eles nas nossas vidas. Né? Com certeza absoluta. Ô, Gabi, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, então, bem voltado da tua experiência, quais são os sinais de perda de sentido? Para os tutores que estão em casa, já que a gente falou de super habilidades, a gente já entendeu também que a falta dessas habilidades traz algumas consequências. E a gente já falou um pouco disso ao longo do episódio. Mas quais são os sinais, por exemplo, da cegueira, ou da falta de sentir o cheiro, ou da surdez, que o tutor tem que ficar ligado em casa, se acontecer, levar para consulta com o neuro? Então, assim, basicamente, alterações do equilíbrio podem acontecer. A gente sabe que o mecanismo por que acontece o equilíbrio, ele é bem complexo, ele é bem amplo. Tem alteração na orelha, que vai para o tronco encefálico, para cerebelo. Então, realmente é um mecanismo complexo, mas com uma funcionalidade simples. E quando a gente tem alguma alteração em relação a isso, eles também podem começar a andar mais, que a gente chama de ataxia, né? Então, andar diferente, um andarzinho de bêbado. Isso é algo que a gente pode perceber. Segundo, ficar mais tempo dormindo. Então, dormir mais do que o normal, acordar mais durante a noite, isso muda um pouquinho para gatos, né? Então, mudar isso aqui um pouquinho para gatos, porque, que nem a gente falou, eles ficam um pouquinho mais acordados durante a noite. Então, às vezes, eu trocar o dia pela noite. São pacientes que, quando a gente chama, eles não estão responsíveis ao estímulo.
eles começam a mudar a parte cognitiva, eles podem fazer isso, a ponto de começar a ficar andando de um lado para o outro, meio perdidos. Como se fosse um comportamento ansioso, assim, Exato, sem parada. exato, Né? exato. Então, são vários sinais que a gente começa a apresentar que realmente nos chamam muita atenção. A agressividade. Então, eles podem ficar mais agressivos, mais passivos. Se assustam muito mais rápido. É o clássico paciente que tem muita dor, por exemplo, e fica mais quietinho. Poxa, será que ele tá surdo? Será que ele tem algum distúrbio cognitivo? Quando vai pegar ele morde. Opa, tem alguma coisa estranha. Quando a gente vai palpar a coluna dele, tem bastante dor. Então, claro, são sinais bem inespecíficos. São sinais que são bem abrangentes. Mas são sinais, sim, pra gente tomar cuidado em casa. E caso aconteça, sempre procurar um médico para isso. Você sabe, Gabi, que a gente fala muito aqui no Pet Doc sobre o não conformismo que o tutor não deve ter, né? Não deve se conformar sobre o seu velhinho. Porque é muito comum, mas ele tá assim porque ele tá velhinho. Ele dorme mais porque ele tá velhinho. Ele brinca. De fato, pode ser, né? O envelhecimento realmente diminui a atividade, diminui a interação, mas a gente tem como contornar muito disso, porque muitas vezes tem doenças acontecendo ali que estão diminuindo a qualidade de vida. Ele tá dormindo mais porque ele tem dor na coluna, como você bem falou, nas articulações. Ele tá dormindo mais porque ele tem uma doença neurodegenerativa, que às vezes tem como não resolver o problema, mas minimizar a evolução, né? Ele tá mais quietinho e brinca menos porque ele tem dor na cavidade oral, porque ele tem doença odontológica, né? Inflamação de gengiva, abscessos dentários, ou seja, existe um universo de situações que faz com que o idoso interaja menos, né? E a gente não pode se conformar, a gente tem que buscar o diagnóstico para entender se aquilo que ele tem é passível de minimizar com algum tratamento, né? Dando maior qualidade de vida e esse tempo de vida maior que seja, né? Que é sempre o nosso objetivo, né? A qualidade de vida. É o que a gente fala aqui no Pet Doc, para que eles não tenham dor, que eles comam sozinhos, tomem água sozinhos. Que eles não dependam 24 horas do dia dos tutores. Para que eles também tenham qualidade de vida. Exatamente. E é verdade, então, a gente pode esperar que nos animais mais velhinhos eles vão perdendo os sentidos mesmo. Pode, com certeza. Tem até alguns estudos mostrando que felinos acima de 8 anos, de 48% a 50%, eles vão ter pelo menos uma alteração cognitiva. Tá? É realmente, assim, uma porcentagem muito alta. Em cães muda um pouquinho, mas é uma porcentagem muito alta, né? E que, assim, qualquer alteração cognitiva justifica algo primário fazendo isso. Seja uma disfunção cognitiva, né? Um Alzheimer canino, dor e etc. Então, qualquer coisa realmente... Nossa, é um índice muito alto, né? É muita coisa. Gabi, e quando a gente fala de disfunção cognitiva, como é que a gente pode entender isso? É da percepção do ambiente, é da resposta aos estímulos, de alteração de comportamento, mais ou menos isso? Isso. Então, normalmente, uma alteração degenerativa, assim como humanos, ela é crônica. Ou seja, não tem uma piora de um dia para o outro. Então, a gente fala disfunção cognitiva porque cães não têm Alzheimer como os humanos. Mas é uma disfunção muito semelhante. Cães e gatos não vivem tempo suficiente para desenvolver isso. Tá? Mas é uma disfunção muito característica. Então, imaginem que numa disfunção cognitiva, a gente tem uma atrofia dos dois lados do cérebro. Isso é normal, quando a gente tiver 90 anos de idade, a gente também vai ter um cérebro mais idoso, né? E quando eu tenho essa degeneração, eu começo sim a ter alterações cognitivas, como andar compulsivo, que a gente comentou, trocar o dia pela noite, mudar a cognição, ficar agressivo, passivo. Latir de maneira... Pro além, o que pode confundir com algo realmente espiritual também, etc. Né? Então, realmente são sinais que são bem sensíveis, são bem sutis. Mas o que eu encontro muito na rotina, chegando pacientes com o diagnóstico de disfunção cognitiva, que estão andando em círculos para um lado em específico e começou há 2 dias. A gente sabe que não tem como um lado do cérebro envelhecer antes do que o outro. Eu sempre faço analogia do avião de hélice. Então, imagina que eu tenho um avião de hélice voando normal. Se essa hélice para de funcionar, o avião faz isso. Ele sobressai o lado que está trabalhando menos para trabalhando menos. Mais pelo menos, né? E realmente eles andam em círculos por conta disso. E dificilmente um paciente com disfunção cognitiva vai fazer isso. Normalmente é um andar compulsivo sem assimetria, sempre para um lado específico. Entendi. Tá.
E isso é cenas pro próximo capítulo. Aí, sem ó. dúvida. Porque nós Tem temos muita coisa pra falar. mundo pra falar de neurologia ainda aqui no Pet Doc. É verdade. Gabi, uma delícia esse bate-papo. Que legal a gente poder contar desses superpoderes junto com você, trazer o teu conhecimento, trazer a tua simpatia, a tua dedicação. Você sempre foi um aluno que se destacou, a gente sempre teve total certeza que você teria sucesso na tua vida profissional. E a gente tá vendo isso, comprovando rapidamente que isso era verdade. Obrigada, meu querido, por você estar aqui com a gente. Obrigado vocês. Eu sempre falo, né? Até falo pra Gabi isso, pra minha noiva. Falo assim pra ela, com certeza nossos gatos me amam muito mais do que ela. Né? Por quê? Eu falo que eu acho que o principal superpoder deles é o amor incondicional que eles têm pela gente e pelos outros. Se eu pegar os 3, trancar num porta-mala, depois de 1 hora abrir, quem que vai estar feliz em me ver? Não vai ser ela. Vão ser os 2, com certeza. Então, brincadeiras à parte, isso eu acho que nos deixa cada vez mais apaixonados pela veterinária. Né? A gente ama o que a gente faz, com né, certeza, Gabi? Isso com certeza. é maravilhoso. É verdade. Gabi, e quem quiser te encontrar para um atendimento de geriatria, de neurologia, né? Aonde pode te buscar, entrar em contato, marcar uma consulta, um atendimento? Pode ser no Instagram, @GabrielNeurovet. Tá ali, então eu tendo a concentrar bastante também a parte de consultas, mentorias, consultorias, até mesmo telemedicina, tá? Então ali no Instagram dá pra achar fácil. Ai, Perfeito. bacana. Gabi, muito obrigada querido. mesmo, Obrigado né? a Faço vocês. as palavras da Paty as minhas, porque a gente ficou muito feliz a gente conseguir compartilhar um momento desse, né, com alguém tão especial também na nossa trajetória como professora. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E a gente tem que agradecer a MSD. A MSD é uma farmacêutica que tem como principal bandeira a proteção e a prevenção de doenças infecciosas por meio de antiparasitários e de vacinas. Sabe o Bravecto? O Defensa? São esses os principais produtos da MSD. E agradecer a você que nos acompanha a cada episódio nas nossas quartas-feiras aqui à noite. É uma alegria continuar, pessoal, compartilhando informação de qualidade para que o seu pet viva mais e viva melhor. Por quê, Patrícia? Porque bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é Família. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite, pessoal.